Dizem que um sonho sem uma meta é só um devaneio. Mas o que é um sonho? Como é que a gente consegue melhorar essa nossa capacidade de sonhar e desejar coisas boas para nós mesmos? Hoje eu vou te ensinar uma ferramenta super simples que eu lembro de usar desde criança e que pode sim te ajudar a entender qual é o tamanho dos teus sonhos e como que tu vai conseguir alavancar a tua vida em direção a eles. A gente vai falar hoje sobre o mural dos sonhos. O mural dos sonhos, ele não serve para te ficar admirando imagens, ele também é chamado de vision board. Então, aquele quadro das visões, né, das coisas que a gente vislumbra no nosso futuro. Então, ele não serve só para admirar, mas ele serve para gerar movimento. E é sobre ele que a gente vai falar hoje. Eu lembro de usar o mural dos sonhos desde muito pequena. Quando eu era criança, eu usava com frases, então coisas que eu gostaria, frases que eu ouvia e que me faziam sentido. Eu sempre gostei muito de frases fortes. Eu lembro de escrever isso em vários lugares. O primeiro mural que eu fiz com imagens, eu lembro de ter sido na faculdade, num período muito difícil, onde eu não conseguia acreditar. Eu tinha tentado já de várias formas ascender, progredir, conseguir alavancar minha carreira e não tinha conseguido. E aí, eu lembro de um dia eu peguei um papel pardo e comecei a recortar de jornal, frases, coisas que faziam sentido, porque eu precisava de alguma coisa que me animasse, sabe, quando eu chegasse em casa. Então, esse foi o meu primeiro vision board. E eu lembro da dificuldade que eu tive para materializar coisas que eu gostaria de ter. Então, como foi difícil desejar coisas positivas para mim. Eu consegui 2, 3 no máximo, e eu lembro de ser um mural dos sonhos fraco, sabe? Pobre, não tinha muitas coisas nele, mas porque me faltava repertório de sonhos. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Como que a gente vai gerar esse repertório para que a gente consiga se movimentar em uma direção que é a direção que vai nos fazer feliz, né? Eu não saberia se eu tô indo na direção certa se eu não tiver um objetivo. Então, para eu ter certeza que eu estou indo na direção certa, eu preciso mirar em algum lugar. Quer dizer que eu vou chegar exatamente no lugar que eu mirei? Talvez não, talvez sim. Mas o importante é gerar esse movimento, porque com o movimento eu vou conseguir ter mais clareza sobre o que eu quero ou não. Então, tá quente ou tá frio. E aí, conforme eu me movimento em direção àquele objetivo, eu consigo conhecer um pouquinho mais de mim mesma. Então, vamos falar hoje sobre o mural dos sonhos, tá? A primeira coisa que a gente tem que pensar é qual formato que eu vou escolher para criar um mural dos meus sonhos. Ele pode ser papel, então eu posso criar uma folha que eu vou colocar na entrada de um caderno, na entrada de um diário, ou que eu vou colocar dentro do meu guarda-roupa, vou colocar num lugar que só eu veja, porque ele é muito pessoal, né? Eu também vi já pessoas que criaram imagens e usam como proteção no celular, assim, proteção de tela. Ou naquela primeira imagem que aparece quando tu tem os aplicativos, sabe, no teu celular, também já vi esse. Pinterest é uma forma muito interessante de tu criar mural dos sonhos. Grupo do WhatsApp, então tu cria um grupo contigo mesmo e vai mandando coisas ali que tu deseja através de fotos, frases, imagens. Eu gosto muito de escrever também, então eu sempre faço isso uma vez por ano, que é o meu mural do sonho do ano. Outra opção é frases, eu tenho alguns textos sobre isso, que a gente cria esse mural de frases que eu gostaria de ser a minha mentalidade, né? Então eu posso ir colando ela em post-its, deixar num lugar visual. Sempre onde eu trabalho eu tenho essas frases, são coisas que me motivam. Eu fazia também no meu caderno de trabalho. Então na primeira página do meu caderno de trabalho eu colocava frases que me ajudavam a entender o direcional que eu queria ter naquele ano. Frases de gestores também, de líderes inspiradores, eu sempre coloquei. E outra que eu já sugeri em alguns episódios é áudio. Então eu posso gravar um áudio para mim mesma, falando quais são as coisas que eu desejo. De tempos em tempos eu vou ouvir. Um exemplo que eu quero dar para vocês de filme que é muito interessante sobre isso, ele não é exatamente um mural dos sonhos, mas ele ajuda a gente a entender um pouquinho dessa mentalidade. É um filme que se chama Quarto de Guerra. Nesse filme, uma mulher tá com um casamento extremamente abalado e ela conhece uma senhora que explica para ela que ela deveria rezar para o casamento dela.
Mas não é simplesmente rezar. Ela vai criar um quarto de guerra, então ela vai criar um quarto onde ela vai colocar frases, versículos, sonhos que ela tem para a família dela, e nesse quarto vai ser o momento onde ela vai fazer o ritual. Então é muito interessante porque quando elas estão construindo esse quarto de guerra, elas têm um momento muito introspectivo. E aí essa mentora começa a perguntar para ela o que ela gostaria, o que ela realmente quer pro casamento dela, materializa isso no papel, o que tu deseja que o teu marido faça, descreve como que ele vai ser, descreve quais são as atitudes que tu espera dele, porque se vocês pararem para pensar, isso é tão interessante, porque às vezes nós nos frustramos com as outras pessoas, mas quando a gente tem que falar de forma específica o que eu quero da outra pessoa, eu sou incapaz de dizer. Então, eu achei extremamente interessante aquela mentoria que a senhora faz com ela, porque ela vai ensinando esse passo a passo, descreve exatamente o que tu quer dele, quais são as coisas que tu pediria para Deus, que tipo de oração tu vai fazer, porque na realidade a oração ela é isso, né? Eu conseguir expressar quais são os desejos do meu coração. Então, é uma forma de profetizar. E nesse profetizar o que eu quero, quando eu deixo claro quais são as coisas que eu me questiono também. Realmente eu quero isso? Realmente é dessa forma que eu quero que o meu casamento seja? Nesse exemplo do filme. É muito interessante também que uma das coisas que eles destacam muito nesse filme é a ação consistente. Então eu tenho que ter aquele ritual diário de entrar naquele quarto e fazer a oração e me visualizar naquele momento e conseguir enxergar o meu casamento daquela forma. Olha como isso é interessante. É muito ligado no na forma como eu começo a mudar o meu comportamento. Então, vocês imaginem que nesse filme, já é de se esperar, ela tinha um comportamento muito agressivo com o marido dela. E conforme ela foi orando, ela foi rezando, ela foi profetizando o que ela queria pro casamento dela, o comportamento dela também mudou. Porque ela acabava se colocando em um estado de paz, né? Um estado de mais consciência, um estado de mais harmonia. Então, quando ele chegava em casa, ela já não estava preparada para o conflito, ela estava mais espiritualizada. Então, e só isso, só esse ato já faz com que a gente mude a forma como a gente se comporta. Outra coisa que eu acho muito interessante quando olhando esse filme é a ousadia de desejar coisas grandes. Porque conforme ela vai fazendo desejos, você vê que ela vai aumentando as coisas que ela quer, sabe? Ela vai tendo mais clareza, ela vai ficando mais ousada nas coisas que ela pede. E isso também acontece com a gente. Porque eu tenho que me perguntar o que eu mereço? Que tipo de casamento que eu mereço? Que tipo de trabalho que eu mereço? Que tipo de vida financeira que eu mereço? E essa ousadia, ela vai crescendo conforme eu vou fazendo a repetição. Porque uma das coisas que é muito interessante quando a gente começa a montar o mural dos sonhos é que ele começa pequenininho, michuruca. E aí, conforme a gente vai desejando mais coisas em voz alta, materializando, escrevendo, usando fotos, eu vou ficando mais confiante das coisas que eu mereço. Eu vou desejando coisas maiores para mim. Então, esse filme ele é muito interessante, tá? Ele não é exatamente um mural dos sonhos, mas a mentalidade do mural dos sonhos tá ali, tá? Então, um dos formatos que ela usou foi criar nesse quarto ali toda a visualização que ela queria. Então, esse é um dos exemplos de formato, tá? A segunda coisa que eu vou pedir para vocês quando vocês forem construir esse mural dos sonhos é acumular informações. Então, eu vou entender que o mural dos sonhos eu não vou fazer ele talvez de uma vez só. Eu vou precisar ficar coletando informação durante algumas semanas e eu tenho que ir guardando essa informação para que eu consiga ter um pouco mais de clareza. Eu gosto de fazer um grande sonho por ano e aí depois fazer revisões mensais nos meus, para entender o que mais que eu quero adicionar ali, sabe? Então eu tenho essa rotina, por causa do planejamento estratégico pessoal, de mensalmente eu revisar. Mas é muito importante que quando vocês estão projetando fazer esse mural dos sonhos, que tu comece a acumular informação por algum tempo, tá? O terceiro ponto que eu quero comentar com vocês é a materialização realmente do mural. Então a gente pode imprimir, a gente pode escrever as frases, eu tenho que, com o formato que eu escolhi, tirar ele do campo mental, né, e realmente concretizar esse mural. Então, se for um áudio, grava o áudio. Se for texto, senta para escrever o texto. Se for imagem, senta para recortar as imagens ou imprimir. Então, a materialização é muito importante. Uma das coisas aqui que a gente pode pensar também, tá? Quando a gente tá escolhendo formato e acumulando informações, é sobre o que eu vou sonhar. Sobre
quais são os conteúdos do meu mural dos sonhos. Eu diria para vocês começarem livremente, para ver quais são aqueles que já estão mais escancarados na mente de vocês. E aí depois tu pode repassar 5 áreas na tua vida para ter certeza que tu prospectou, tá? Sonhos para cada uma dessas áreas. Então, a primeira, saúde, corpo, né? Saúde, estética, o que eu tô desejando. E aí eu posso colocar frases, imagens, metas, números, referências, que eu acho interessante, tanto para saúde quanto estética. O segundo é desenvolvimento pessoal, profissional. Então, quais são as coisas que eu quero estudar, quais são as coisas que eu quero aprender, como que eu quero me desenvolver, tanto no campo da carreira, né? Então, se for um cargo, qual é o cargo que eu quero atingir? Se for um comportamento, se for alguma formação, alguma qualificação, então eu posso colocar isso ali também. O terceiro ponto é espírito, então a gente pode pensar qual é o comportamento que eu quero ter, coloco palavras que são palavras que eu gostaria que fossem mais presentes na minha vida. Eu posso pensar no meu legado também, quando é espírito, quais são as coisas que eu quero representar onde eu estou, onde eu atuo no meu dia a dia, que tipo de imagem, de presença eu gostaria de representar, qual é a minha imagem, né? Qual é a imagem que eu passo. O quarto é finanças. Em finanças, é muito interessante, porque eu sempre peço para as minhas mentoradas colocarem um número. Qual que é o número que você gostaria de receber mensal ou anual? Escolhe um número. E é muito interessante como esse número fica sempre numa zona segura. Então, aqui a gente já pode também refletir sobre o quanto a gente consegue pensar em merecimento, o quanto que a gente acredita no nosso potencial. Porque quando você coloca números, fatos no teu mural dos sonhos, isso é um pouco assustador, porque a gente fica pensando no plano de ação, como que eu vou chegar lá? Mas essa não é a ideia ainda, a gente tá só se autoconhecendo nessa primeira temporada do podcast. E o quinto bloco é família, amigos, lazer. Então, viagens que eu gostaria de fazer, experiências que eu gostaria de viver, momentos que eu gostaria de ter com as pessoas que me são queridas. Então, 5 áreas: saúde, estética, desenvolvimento, tanto profissional quanto pessoal, o meu espírito, né? Quem eu gostaria de ser neste mundo, finanças e a parte de família, amigos, lazer. Essas 5 áreas você pode pensar para ver se o teu mural dos sonhos está bem completo. O quarto ponto que é interessante é se você tem alguma meta compartilhada, que você sabe que tem uma outra pessoa envolvida, você pode trocar com essa pessoa sobre isso. Então, uma das ideias muito interessantes é criar um grupo no WhatsApp com um cônjuge, por exemplo, ou com um grupo de amigas, vocês querem fazer uma viagem, ou vamos fazer o caminho de Santiago juntas. Criem um grupo da viagem e já comecem a postar ideias. Mesmo que seja daqui a 5, 10 anos, só o sonhar juntas já vai fazer muita diferença no espírito da gente, né? E para casamentos funciona muito bem, porque a gente costuma mandar lista de compras, né, uns pros outros. Mas é muito difícil a gente, em vez de ficar pensando só no papel higiênico que tá faltando, pensar também, ok, qual é o próximo sonho que a gente tem como casal, sabe? É uma viagem, é uma experiência que a gente quer ter juntos, é uma reforma na nossa casa, ou é ter a casa própria. Então, esse tipo de cocriação que a gente faz junto, ele ajuda muito no relacionamento e ajuda também com que a gente consiga colocar positividade na nossa rotina. E acho que o quinto, que também é muito importante, é uma vez que eu tenho isso materializado, que eu já decidi onde eu vou te compartilhar, eu vou colocar isso em algum local, é eu ter uma rotina de observar esse mural dos sonhos. Então, de tempos em tempos, eu tenho que olhar para ele. Então, se não for um lugar que eu tenho contato todos os dias, eu tenho que garantir que eu vou criar uma rotina, talvez todo dia 25 do mês eu vou passar por ele. E qualquer ideia disso, tá? É a gente começar a se perguntar quais são os pequenos passos que eu posso dar. Então vamos imaginar que você sonha em ter uma casa, que tem uma horta nessa casa, que você consiga ter um pomar. Então, talvez a primeira coisa é, ok, talvez eu não consiga ter essa casa agora, mas eu consigo ter um pezinho de manjericão na janela da minha cozinha, e aí esse pezinho de manjericão já vai me deixar mais alegre, porque eu vou fazer um omelete com a folhinha do manjericão. Então, a gente começa a trazer elementos do nosso sonho pro nosso dia a dia, porque eu tô vendo aquilo, eu sei que aquilo é importante para mim. Então, como que eu começo a trazer esses elementos para minha vida, para que eu me sinta me movimentando em direção aos meus sonhos? Por último, para te convencer a fazer o mural dos sonhos, eu quero que tu pense do ponto de vista da neurociência, por exemplo. Então, o nosso cérebro, ele aprende a enxergar
aquilo que ele aprendeu a procurar. O que isso quer dizer? Eu coloco uma meta de comprar um carro vermelho modelo X. Você pode perceber que de repente você enxerga esse carro em todos os lugares, porque o teu cérebro, ele foi treinado para procurar aquela referência que tu já deixou específica. Então, é a mesma coisa quando a gente tá grávida, né? Tu só vê grávidas por todos os lugares e criança. O teu cérebro, ele começa a se conectar com aquilo que ele enxerga como conformidade. Aquilo começa a ficar conforme um padrão que tu já encontrou dentro dele. Então, essa conexão, ela acontece com muito mais frequência. A gente sempre ouve isso de atletas, né? Os atletas são treinados para se visualizar performando em alta performance, né, para tendo resultados. Então, algumas vezes eles gravam o atleta se preparando para a competição e eles falam exatamente o que vai acontecer. Você vai fazer sim, você vai fazer assado, vai acontecer tal e tal coisa. Então, eles prospectam aquilo porque o nosso cérebro, ele não sabe diferenciar o que é real do que é imaginação. Então, quando a gente imagina alguma coisa, as áreas do nosso cérebro que são ativadas são praticamente as mesmas que acontecem quando é realidade. Por isso que eu falo tanto para você cuidar o tipo de conteúdo que você consome. Então, nada de ficar vendo filme de terror, filme de violência, porque o teu cérebro não sabe que aquilo não aconteceu de verdade. Então, para ele, aquilo deixa uma marca como se tu tivesse vivido realmente aquela experiência. Eu tenho uma tristeza dentro de mim, que foi a quantidade de séries que eu assisti na minha juventude sobre serial killers, porque agora eu acho que isso é uma coisa muito comum, então meu cérebro ele foi treinado para achar que isso existia de verdade, numa frequência muito maior do que realmente existe, né? E foi porque eu consumi muita informação desse tipo. Se eu pudesse voltar no tempo, as coisas que eu não faria seriam assistir esse tipo de conteúdo, porque hoje o meu cérebro tem muitas memórias de todas as maldades que alguém pode fazer, e sendo mãe isso não é uma coisa positiva. Então, esse é do ponto de vista da neurociência, então essas conexões que o nosso cérebro vai fazendo. Se a gente pensa em estratégia, eu tenho que ter uma visão, com a minha visão eu traço uma meta, com a minha meta eu faço um projeto, com o meu projeto eu consigo fatiar ele em ações. Então, se eu sonho em ter uma casa na praia, essa é a minha visão. Depois eu tenho que pensar qual que vai ser a minha meta. Ah, eu quero ter uma casa na praia em 10 anos. E vai ser uma casa na praia de 3 quartos, vai ser assim, assim, assado, 1 quadra, 2 quadras. Então, eu deixo ela bem específica. E depois eu vou começar a fazer um projeto, passo a passo, para chegar lá. Então, eu preciso descobrir quanto de dinheiro custa uma casa na praia, qual é a praia que eu gostaria de ter na minha casa. E aí isso vai gerando uma coerência no nosso cérebro, né? Então, se eu tenho um objetivo de comprar uma casa na praia, eu não vou gastar 30% do meu salário em blusinhas, né? Eu não vou gastar o meu salário em coisas que não me levem em direção ao meu sonho. Eu vou conseguir ter um pouco mais de coerência na forma como eu tô fazendo as coisas. E também eu vou priorizar. Então, eu vou saber se isso é um objetivo realmente que eu quero e é um objetivo que talvez não faça sentido com a minha renda atual, como que eu faço para aumentar a minha renda para que eu consiga chegar nesse sonho que é um sonho maior. Então, esse é do ponto de vista da estratégia. Do ponto de vista da psicologia, é muito interessante quando a gente começa a sonhar, porque a gente vai entender quais são essas crenças que eu tenho. Quando eu falei das 5 áreas para vocês, talvez vocês tentem fazer o mural do sonho sem olhar as 5 áreas, depois vocês podem auditar para ver se faltou alguma área na vida. Isso é muito interessante. A ausência de priorização em alguma área da vida já nos conta muitas coisas sobre as nossas crenças e quais são os limites que nós mesmos nos colocamos. É o meu exemplo do dinheiro, né? Qual que é o teu número? Qual que é o teu target? Se tu não é capaz de colocar um número ali, isso já é um sinal de uma crença que a gente pode trabalhar com psicologia. E o último é religiosidade, né? Então, o criar o mural dos sonhos, ele é um ato de fé. Ele é um ato espiritual. Ele é um ato de colocar o meu propósito em prática, né? Eu sinto esse merecimento que eu vou ter coisas boas. E não religiosidade de ir para uma religião ou outra, mas esse lado de como eu evoco o meu espírito, né? Quais são as coisas que eu acredito que eu mereço? Qual que é essa gentileza, esse carinho que eu tenho para mim mesma? Eu vou ler para vocês agora para finalizar, porque o exercício é fazer o mural dos sonhos, né? Não temos dúvidas disso. Então, o exercício dessa semana é você criar o seu mural dos sonhos. Mas eu quero finalizar com um texto que eu gosto muito, que ele é um texto espírita, que ele fala um pouco sobre isso, sobre
como a gente cria a nossa realidade, e o espiritismo ele é muito focado nisso, né? Mas como que a gente cria a nossa espiritualidade através da forma como a gente programa a nossa mente. Então nós vamos encerrar assim. E você já sabe, aquele recado de sempre, que é se você gostou, curte, comenta, compartilha, segue o canal para que eu esteja aqui semana que vem, tá? Eu preciso de feedback se isso tá fazendo sentido para vocês também, ou eu posso mudar o formato. Ai, foi o episódio 6, adorei. Nasceste no lar que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias. Moras num lugar que Deus poderia te proporcionar, de acordo com teu adiantamento. Possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades. Nem mais, nem menos, mas o justo para tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para tua realização. Teus parentes e amigos são almas que atraíste com tuas próprias afinidades. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave dos teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão da tua jornada vivencial. Não reclames e nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está nas tuas mãos. Reprograma a tua meta, busca o bem e viverás melhor.